parar, onde a paz se faz real, meu ideal. Amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz. Eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero um dia assim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei, pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão, por isso eu canto, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando mais uma escola bíblica online, tá certo? Nós estamos nessa manhã aqui, de domingo, dia 28 de junho de 2020, e nós ainda estamos em isolamento social, tá certo? Então, nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não só cumprimentar os irmãos da igreja de Sucupira, a qual nós pastoreamos, mas também a todos os irmãos que estão nos assistindo ou irão nos assistir posteriormente, tá certo? Nós estamos aí, como nós falamos, tá certo? No isolamento social, e esse isolamento nos obriga a estar aqui, tá certo? Em nossa casa, você aí na sua, eu aqui na minha. Estamos nos precavendo contra essa pandemia, né? E estamos aí já no 103º dia de isolamento. Nós estamos no 15º dia, 15º domingo, melhor dizendo, de isolamento, tá certo? E nós estamos nessa situação aqui de estar se resguardando, tá? É bom a gente chamar a atenção, tá? Para algumas informações, né? Nós já atingimos aí 1,3, já ultrapassamos a casa de 1,3 milhão de contaminados, né? 1,3 milhão de contaminados e 57 mil mortos, tá certo? Então, nós estamos aqui ainda, apesar de já estar havendo um afrouxamento nesse isolamento, né? Desde da segunda-feira passada, dia 22, né? Amanhã vai fazer uma semana,
que nós tivemos aí o decreto do governador Paulo Câmara, aqui em Pernambuco, dizendo que já está liberado os shoppings, né, e também os templos religiosos, porém, com os devidos cuidados que precisam ser observados para mantermos o cuidado no combate ao Covid-19, tá bom? Então, queridos, nós estamos aqui. Eu não me apresentei, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio Silva, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, e nós estamos começando o nosso estudo dessa manhã, ok? Então, antes da gente entrar no estudo, eu queria só dar os devidos créditos, né, para ir para a música Santo Lugar, do Grupo Elo, né? Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, ou seja, nós deixaremos essa dimensão temporal e passaremos por uma dimensão eterna, né, onde não haverá mais morte, né, haverá sim a imortalidade, e é o que nós vamos trabalhar nessa manhã, tá certo? Então fica aí o crédito da música do Grupo Elo, tá? Eu também quero anunciar para vocês que deixa o telefone tá tocando ali, vocês ignorem o telefone, tá bom? Deixa eu anunciar para vocês que eu tentei, tá? Por favor, tenham misericórdia desse pastor que vos fala. Eu tentei fazer um vídeo anunciando rapidamente lá na minha conta no Instagram, Fábio44 Silva, que nós estaríamos começando esse vídeo hoje pela manhã, tá certo? E aí a gente não conseguiu fazer isso, tá? Infelizmente, a gente teve dificuldade de usar o Instagram. Vê que coisa séria, né? Uma coisa tremendamente séria, tá certo? Então, a gente teve essa dificuldade, e aí nós estamos aqui, né? Fazendo mesmo sem anúncio, tá? Também nós queríamos anunciar num outro canal que nós acabamos de criar, tá certo? Num outro perfil, melhor assim dizendo, porque todo esse tempo de pandemia a gente vinha trabalhando aí os vídeos, né? A maioria deles pelo Instagram, e quando nós dávamos aqui os estudos, nós colocávamos lá na página, no perfil Fábio44 Silva, no Instagram. E aí eu queria não só fazer um vídeo anunciando lá no Fábio44 Silva, né, que nós estaríamos daqui a pouco começando aqui esse vídeo, mas também nós queríamos anunciar lá nesse vídeo o novo canal, irmos para o outro canal e assim nós anunciarmos já do outro canal, né, esse vídeo que nós estamos fazendo. Mas a configuração do celular nos atrapalhou, a gente não conseguiu, e aí nós estamos aqui mesmo sem conseguir anunciar, tá certo? Então, deixa eu só colocar aqui no Instagram a nossa escola bíblica, que já está no ar, né? Que os irmãos possam estar sabendo, né? Pelo menos tomar ciência de que nós já começou nossa escola bíblica online no canal Devocional em Casa no YouTube. Então, nós estamos aqui fazendo mais um vídeo, tá certo? E nós estamos agora começando, né, essa manhã. E eu vou convidar você para a gente abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, tá bom? Nós vamos aqui fazer um estudo no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 28 do capítulo 10, a gente vai abrir em Mateus 10, 28.
enquanto você está aí ouvindo eu falar, eu estou tentando aqui compartilhar nos outros grupos da igreja que nós já começamos o nosso vídeo nessa manhã, tá bom? Tentar acordar o povo, né? Despertar o povo aí para a gente cultivar a unidade da fé, estarmos juntos, não é verdade? Precisamos estar juntos e esse é um meio que nós achamos para poder fazer isso, né? Nós estarmos através do vídeo, tendo uma escola bíblica dominical, tá bom? Então, aqui eu estou compartilhando a mensagem que já começou o vídeo, tá certo? Já passei aí para alguns grupos da igreja, deixa eu encaminhar aqui para mais alguns, tá? Que a gente já começa, né? E tem aqui, deixa eu ver, ainda tem grupo da Junta Diaconal, tem também o próprio grupo da igreja, né? Então, deixa eu ver aqui se eu... A UPA, tá? Tem a nossa UPA, o MP, Conselho, né? E o próprio grupo da igreja, tá? Então, a gente já aqui acabou de compartilhar, tá bom? E aí eu convido você agora para abrir a sua Bíblia em Mateus 10, 28, né? Já entrou aí a nossa irmã Vera, graça e paz, Vera, Deus te abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 10, e aí você vai acompanhar a leitura comigo de Mateus 10, 28, tá bom? Mateus 10, 28. Hoje eu estou um pouquinho desacelerado, tá, gente? Mas é um pouquinho, talvez, de enfado, tá? Aqui, sem querer me exibir, né? Ontem eu completei mais um ano de idade, né? Agora eu completei 9 anos de idade, tá certo? Para ninguém ficar assim, o que é isso que o pastor está falando? Dizem que a vida começa aos 40, né? Então, se começa aos 40, 40 é o zero, então eu completei 9 anos ontem, tá certo? E aí, mesmo dentro de casa, né, a gente se desgastou um pouco comemorando, e eu estou um pouco desacelerado, mas isso aí não é empecilho, não. Vamos abrir nossas Bíblias? Veja aí o versículo 28 do capítulo 10, tá certo? Diz assim, ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu vou repetir a leitura para você poder acompanhar. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tá certo? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã, ó Deus, e queremos, ó Pai, te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. Queremos te pedir, Senhor, que nós possamos estar sob a orientação do Teu Espírito, que Ele esteja iluminando a nossa mente, abrindo os nossos corações para o entendimento da Tua palavra, que nós possamos, com isso, ó Pai, estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possamos, ó Pai, mesmo afastados por causa da contaminação ainda do vírus, possamos estar crescendo em nome de Jesus e para a honra e glória do Seu santo nome. Nós assim te pedimos, em nome dele, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, aí me entrou também aí nossa irmã Aileide, graça e paz, irmã Aileide. Olha, e também acabou de entrar a nossa irmã Flávia Sibélia, presidente da nossa SAF, né, a Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana em Sucupira. Bom dia, Flávia, graça e paz, obrigados pelos parabéns, viu? Deus abençoe você também, muita saúde e muita paz para você também, minha irmã. Olha, nós estamos aqui na 6ª lição de uma revista que eu estava vendo aqui nas minhas anotações. Essa revista foi trabalhada na igreja de Sucupira, provavelmente aí ou em 2002 ou 2003, tá certo? Mas é de uma editora
que já foi também muito usada na nossa igreja, chamada SOCEP, Sociedade Cristã Evangélica de Publicações, e as revistas da SOCEP, elas não saem de circulação. Você pode fazer pedido e eles reimprimem, eles publicam novamente, tem a venda em algumas lojas, como a Luz e Vida, tá certo? Sem fazer comentário nenhum, ou melhor, sem fazer nenhuma propaganda, tá certo? Da livraria, mas, e nem da editora, mas é uma revista que nós usamos, e pelas limitações da época, né, foi necessário xerocar. Então, eu tenho apenas uma xerox, vou nem mostrar, porque está muito feiosa, tá certo? Mas foi uma revista que foi trabalhada em Sucupira, com o pastor João, e aí eu estava como pastor auxiliar dele na congregação, e nós tivemos aí também essa revista na congregação de Socorro, tá? Entrou aí uma irmã chamada Aurelane Barros, graça e paz, irmã. Seja bem-vinda aqui ao nosso vídeo, tá certo? Então, nós queremos rapidamente, tá certo, com você, trabalhar um pouco do que nós temos trabalhado. Essa revista fala de vida após morte, tá? Eu confesso que algumas pessoas não gostaram, não vou aqui dizer quem foi. Rapaz, no momento de pandemia, está trabalhando a questão de morte, né? Então, algumas pessoas não se agradaram muito bem dessa questão. Entrou nossa irmã Lei Souza aí, tá certo? Depois vocês podem acompanhar aí no nosso chat ao vivo. Então, algumas pessoas ficaram, assim, meio contrariadas. Pastor, o senhor está falando de morte nessa pandemia. Eu queria falar desse assunto, e aí eu escolhi essa revista, justamente para que eu e você, que dizemos que somos servos do Senhor Jesus Cristo, que eu e você, a gente precisa encarar esse fato de uma forma diferente do que o mundo encara, e encará-la à luz da Bíblia. Então, nós estamos aqui tentando mostrar para você o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, para que a gente possa se fortalecer ainda mais, e mesmo que a gente passe pelo sofrimento da saudade, porque às vezes a saudade machuca um pouquinho, né? A gente possa ter a convicção fundamentada na palavra de Deus do que é que vai acontecer com o crente que está aqui hoje, né? O que é que vai acontecer com o crente quando a vida dele se for, tá? Graça e paz, Sandra. Entrou Sandra aí também. Então, eu queria compartilhar com você um pouco disso. Nós já trabalhamos 5 lições dessa revista, tá certo? As primeiras lições falava sobre morte física. Você encontra aí os vídeos no nosso canal, tá? Procura direitinho aí, porque tem vários vídeos, não só vídeos da escola dominical, também tem alguns trabalhos com a mocidade e adolescentes, e já tem alguns cultos de oração, tá certo? Hoje, se Deus assim permitir, nós estaremos fazendo o 2º culto ao vivo no tempo da nossa igreja, tá? Para os irmãos poderem participar também. Mas aí você encontra lá, você faz uma pesquisa rapidinho e você encontra aí a primeira lição, morte física, a segunda, morte física e espiritual, a terceira, morte eterna, a quarta, sobrevivência da alma, tá? A quinta, ressurreição comprovada, e agora nós vamos trabalhar a imortalidade na Bíblia, tá? Existe imortalidade? Então, depois do que a gente viu, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a imortalidade na Bíblia. O que é que a Bíblia fala? E aí a gente já começa com esse texto que nós lemos, né? Veja que interessante, observe bem interessantemente esse versículo 28 do capítulo 10 de Mateus, tá? Não temais os que matam o corpo, né? Quem é que mata o corpo? A gente tem vários meios, vários agentes, melhor assim dizendo, que podem matar o nosso corpo, né? Não só agentes externos, como também agentes internos, né? Dependendo do que a gente consuma, a gente pode estar contribuindo de forma direta ou indireta para o falecimento do corpo, né? Não tem mais os que matam o corpo, né? Essa estrutura carnal, física que nós temos, não tem mais quem mata o corpo, e não podem matar a alma. Todos os agentes que nós aqui incluímos nisso, né, são agentes que podem matar o corpo. Por exemplo, uma alimentação mal feita, um remédio
mal dosado, pode matar o corpo. Isso é um agente que trabalha internamente. Mas tem também os agentes externos. A gente vê aí a questão da violência, que está muito grande, né? Se bem que nem estão falando mais de violência, porque o assunto agora é o Covid-19. É um agente externo que trabalha internamente, né? Desculpem, uma garganta seca. Então, não tem mais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. A violência urbana não pode matar a alma. O Covid-19 não pode matar a alma. A glicose alta, a hipertensão ou qualquer outra comorbidade, né, a palavrinha da moda agora nessa pandemia, comorbidade, ou qualquer outra comorbidade, não podem matar a alma. Podem até matar o corpo, mas não podem matar a alma, né? Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu comecei minha vida eclesiástica ainda criança. Quem me conhece aí na Igreja Presbiteriana de Areias, né? A minha igreja mãe. E quando eu era adolescente, aí criança, pré-adolescente, por aí assim, quando eu li esse texto, por ter aqui a palavra inferno, pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, por ter a palavra inferno, eu pensava que isso se referia ao diabo, né? Então, eu não tinha ainda muita experiência, tá certo? E pensava que a referência fazia ao diabo. Mas se você começar a estudar a palavra de Deus, você vai ver que só quem pode matar a alma, só quem pode fazer perecer no inferno a alma é Deus, o seu Criador. Só Deus pode fazer uma alma perecer no inferno, porque ele é o justo juiz, tá certo? E o final, a palavra de Deus diz que no final dos tempos, quando o Senhor Jesus vinha buscar a sua igreja, ele vai julgar, né, a humanidade, né, e vai separar o joio do trigo, os justos dos ímpios, né, dos injustos, tá certo? Os justos serão, assim, levados à sua presença em glória, certo? E terão a vida eterna. E os injustos, os pecadores, aqueles que não se arrependeram, estes serão castigados eternamente. Estes terão a sua alma perecendo no inferno. Quem pode fazer isso? Só o justo juiz. Então, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, o nosso temor tem que ser a Deus. Eu não posso temer o Covid-19, não posso temer a violência urbana. Logicamente que eu não posso me expor. Eu tenho que me proteger, eu tenho que me precaver, tá certo? Eu tenho que ter medidas de segurança. Não é pelo fato de que Deus me garante que eu vou para o céu que eu posso fazer o que eu bem entender. Não. Eu preciso proteger a vida. A própria palavra de Deus nos ensina isso, que a gente precisa proteger a vida. A gente precisa proteger a vida, amar a si mesmo e amar ao próximo. A gente precisa proteger a vida e por isso a gente não pode estar se expondo de qualquer jeito. Porém, eu não posso me dar ao capricho de querer fazer o que eu bem entender. Ah, menina, eu sou crente, eu sou salvo, eu vou ali por meio da fusaca e ninguém pode fazer nada comigo, porque só quem pode fazer perecer a minha alma é Deus. Não, não é esse o pensamento, tá certo? Eu tenho que me proteger e tenho que proteger as pessoas que amo, e aí eu preciso temer unicamente a Deus, né? Ele é quem pode fazer perecer a minha alma no inferno. Então, eu queria mostrar aqui para você um pouquinho aí da imortalidade da Bíblia e chamar a atenção para você que existem denominações que não creem na imortalidade da alma, como a Bíblia fala, tá certo? Como a gente também pode ver grupos não religiosos que creem na imortalidade da alma. E a gente vai trabalhar um pouco disso aqui, tá certo? A gente vai trabalhar aí que a imortalidade da alma é bíblica, a imortalidade da alma é bíblica, tá certo? Está na Bíblia, a gente vai trabalhar isso aí, e a gente também vai trabalhar aí o que Paulo fala
quando se refere aí a Cristo como o único que possui a imortalidade, tá bom? E aí vamos citar aí, eu queria trazer aqui algumas perguntas que a lição faz, como, por exemplo, como entender as palavras de Paulo sobre o único que possui a imortalidade da alma, Cristo, sendo o único que possui a imortalidade da alma. Existem afirmações bíblicas em favor da imortalidade da alma, da imortalidade da alma? Existe versículos bíblicos? Que comparação se pode fazer entre os conceitos teológico-cristão e filosóficos pagão, o conceito filosófico pagão de imortalidade? Que comparação a gente pode fazer entre o conceito teológico cristão e filosófico pagão sobre a imortalidade? Qual é o conceito paulino de imortalidade? Então, a gente vai tentar responder com a lição essas questões, tá certo? E aí a gente vai começar expondo aqui o primeiro ponto da lição, tá? Mas antes de anunciar o primeiro ponto da lição, entrou aí um irmão da igreja de Matriz da Luz, como ele está aqui identificado como um verdadeiro adorador, tá certo? Ou é o pai ou é o filho, o irmão Francisco ou é o Winston, que é o filho, tá certo? Então aí ele nos cumprimenta com a paz do Senhor e pede oração por sua vida espiritual. Ele bota no finalzinho, eu sou o Winston de Matriz da Luz. Então o verdadeiro adorador aqui é o Winston, tá certo? Winston, seja bem-vindo aí ao nosso vídeo. E nós vamos agora, queridos, trabalhar aí esclarecimentos sobre as palavras de Paulo. O que é que Paulo fala a respeito da imortalidade da alma, né? Então, olha só. Paulo ele vai começando justamente falando do texto em que ele anuncia Cristo como o único que possui a imortalidade da alma. Nós vamos ler 1 Timóteo 6, de 13 a 16, tá bom? Nós vamos ler aqui para ver o que é que Paulo está falando a Timóteo a respeito da imortalidade da alma. E eu queria pedir a sua participação aí, tá bom? Quem conhece aí o Inário Presbiteriano, tá? Novo Cântico, sugira aí no chat, tá certo? Obrigado, Sandra, pelas felicitações de parabéns. Sugira aí no nosso chat aí um hino para a gente encerrar. Se você tiver condições, um hino que fale sobre imortalidade, tá bom? Então você coloca aí a sua sugestão, tá? E a gente aqui vai tentar cantar. Vai ter o desafio aqui de cantar. Olha, presta atenção para o que Paulo fala, tá? Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo de 13 a 16, tá bom? Presta atenção aí o que diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 13 ao verso 16. Vou botar aqui no nosso chat, tá? Timóteo 6, de 13 a 16, tá? A leitura do primeiro ponto da lição, tá? Leitura do primeiro ponto da lição, tá? Nós lemos inicialmente o texto básico, que é Mateus 10, 28, tá? E agora a gente vai ler 1 Timóteo 6, de 13 a 16, que diz assim: Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Então, esse aqui é o texto de 1 Timóteo 6, de 13 a 16. E aí, eu queria que você pudesse observar o que é que Paulo quer dizer com o único que possui a imortalidade, né?
Olha, algumas denominações defendem que não existe imortalidade da alma por causa desse texto, tá? Dizendo que o único que possui imortalidade da alma é Jesus, ninguém mais possui imortalidade da alma. Quando nós afirmamos isso, nós estamos dizendo que a alma vai morrer, não vai continuar viva, tá? O que Paulo está afirmando aqui, quando diz que é o único que possui imortalidade da alma, ele está falando de posse, né? Então, quando está falando de posse, aquele que tem autonomia, tem poder para administrar, podemos assim dizer, tá certo? Então, Cristo é o único que possui a imortalidade da alma. Ele detém o poder, ele tem a posse, tá certo? É interessante que nós, no nosso desenvolver da nossa língua portuguesa, a gente vai gerando, aqueles que são mais doutos aí, eles falam que a língua é viva, né? Quando fala que a língua é viva, não está falando do órgão, mas está falando do idioma, tá? Então, a língua é viva, o idioma é vivo. Então, por que ele diz que é vivo? Porque o idioma, a língua, ela vai se renovando à medida que o povo, as pessoas vão falando, vão usando, tá certo? Então, novas palavras vão surgindo, né? Não só palavras mesmo na sua formação, mas também neologismos, tá certo? E aí, essas palavras vão surgindo e outras palavras vão ficando para trás. Isso acontece com todos os grupos de palavras. Por exemplo, a gente tem o verbo ter, que traz o sentido de posse, tá? E nós temos também o verbo haver, que traz o sentido de existir. A gente está abandonando o verbo haver, né? Já tem um certo tempo que nós, que falamos a língua portuguesa, estamos abandonando, pelo menos aqui no Brasil, não posso nem falar tanto de Portugal, mas a gente está abandonando o verbo haver. Quando você vai estudar, por exemplo, os dois idiomas mais estudados, se assim é que eu posso dizer, no mundo, o inglês e o espanhol, tá? Talvez eu esteja falando bobagem aqui, mas com certeza o inglês é o mais estudado, tá? Eu estou colocando o espanhol como o segundo, né? De acordo com o meu entendimento. Pode ser que eu esteja completamente errado. Mas quando a gente vai estudar aí inglês e espanhol, a gente vai ver que tem muito essa diferença, né? Existe o verbo ter no inglês, to have, né? E tem o verbo haver, né? Que é a conjunção de duas palavras, né? Lá tem o verbo to be, there are, there is, né? Ou there be, né? No infinitivo. Então, é o haver. No espanhol também temos, né? O verbo ter, né? Eu tengo, né? No presente, aí a primeira pessoa. E temos também o verbo haver no espanhol, né? Yo hay, né? Não vou nem arriscar muito, que eu não sou bom de língua, tá certo? Nessas duas línguas, você pode observar bem a diferença que eles fazem entre ter, possessão, posse, e haver, existir, no sentido de existir, né? Então, eu quero dizer que lá na garagem, tem 200, na garagem do edifício aqui onde eu moro, do condomínio, são 3 edifícios, tem 236 carros. Então, eu digo que há 236 carros, né? Mas quando eu digo que é minha posse, eu digo que eu tenho um carro. Eu tenho um carro lá na garagem do condomínio. Então, posse, ter, eu tenho um. E o condomínio, no condomínio, existem 236 vagas de garagem, portanto, 236 carros, tá certo? Então, existe essa diferença. Quando Paulo fala que é o único que que possui, aí possuir a posse, a imortalidade, é que Jesus é o único que tem essa autonomia sobre a imortalidade da alma. Agora, isso não significa que mais ninguém não tenha, tá certo?
E como é que a gente pode observar isso? É que quando Paulo fala sobre imortalidade da alma, deixa eu me atentar aí, né? Já tem 35 minutos de vídeo. Quando Paulo fala da imortalidade da alma, ele quer dizer, naturalmente, que só Cristo possui. E a imortalidade de Cristo, ela não é herdada e não é derivada de qualquer outro ser. Ele é o Criador, tá certo? O Deus, né? O Trino Deus é o Criador. Ele não herdou de ninguém, nem derivou de ninguém a sua imortalidade, né? Paulo está aí se referindo a Cristo, né? Que não vai morrer porque ele sabia da existência de outras criaturas humanas e angelicais que também não vão morrer conforme a especificação bíblica. Então, existem outras criaturas que não vão morrer, mas elas não detêm, elas não possuem, elas não têm a posse da imortalidade da alma. E aí ele cita aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, ele cita aqui dois exemplos, né? O primeiro aí referindo-se a Enoque e a Elias. A gente pode encontrar aí sobre os dois, tanto em Gênesis capítulo 5, verso 2, 5, 2, como a gente também pode encontrar falando de Enoque, como a gente pode encontrar em 2 Reis 2, de 11 a 12, falando de Elias, tá? Todos dois, Enoque e Elias, eles foram arrebatados, eles foram imortalizados sem passar pela morte, tá certo? Podemos assim dizer. Enoque foi tomado por Deus, e quando fala para não ver a morte, não passou pela morte, é que Enoque, ele não passou pela morte, ele foi ao encontro de Deus de imediato, e dizer que Enoque não passou pela morte é o mesmo que dizer que ele foi tomado por Deus para ser imortal, certo? Então, a gente encontra isso aí em Gênesis 5, de 22 a 24, e também na Galeria da Fé a gente pode encontrar no verso 6, capítulo 11 de Hebreus, a gente pode ver falando de Enoque lá, tá? Já de Elias, a gente vê lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 11 e 12, falando que tem até uma perguntinha, né, que muitas pessoas às vezes erram, como é que foi que Elias, ele subiu aos céus, né? Como foi? Aí tem gente que diz assim, Elias subiu numa carruagem de fogo, né? Se você for ler o mesmo texto do jeito que está lá, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, aí, tá vendo, pastor? Um carro de fogo, uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, os separou Elias de Eliseu, né? Separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, a carruagem de fogo com cavalos de fogo separou Elias e Eliseu. Onomatopeia aí, né? O nordestino tem mania de fazer onomatopeia. Barulho com a boca, né? Imitando os sons. Então, a carruagem separou Elias de Eliseu, tá certo? E depois que a carruagem separou os dois, veio um redemoinho e levou Elias, né? E Eliseu ficou lá só vendo acontecer aí o fato, tá bom? Então, a gente vê aí que existem outras criaturas, né, que possuem imortalidade, só que não é inerente, não é uma imortalidade intrínseca, tá certo? Uma imortalidade que partiu dela, mas que foi herdada e derivada, né? Então, Cristo é o único que possui. Elias e Eliseu são exemplos de pessoas que também possuem, mas eles não adquiriram por si só, né? Eles herdaram do nosso Deus, tá certo? E a gente também vai ver aí nas Escrituras, né? A gente vai ver falando de anjos e herdeiros da ressurreição, tá? E aí a gente pode ver tanto em Mateus 22, como a gente pode ver em Lucas 20, a gente pode ver uma passagem falando em que os saduceus abordam o Senhor Jesus, eles não acreditavam na ressurreição. Então, para tentar confrontar Cristo, eles pegam a lei de Moisés, que fala quando um homem falece, o seu irmão tem que casar com a sua mulher para suscitar herdeiros, para que ele não fique sem herdeiros, né? E aí eles pegam essa lei de Moisés e jogam para dentro de Jesus,
eles não acreditam na ressurreição, eles querem apenas fazer uma afronta, confrontar Jesus. Joga para o Senhor Jesus e diz assim, olha, tinha 7 irmãos, 7, né? A mulher estava casada com o primeiro, aí o que acontece? Ele faleceu. Aí o segundo casou para não deixar ele sem descendência. Morreu o segundo, o terceiro, o quarto casou, fez a mesma coisa, até chegar no 7º, né? E os 7 morreram, tá? E aí eles perguntam, quando chegar lá no céu, de quem ela vai ser esposa? Né? Eles estavam querendo fazer uma pegadinha com Cristo, né? Uma pegadinha com má intenção, tá? Eles queriam, de uma certa forma, entregar Cristo às autoridades porque prega alguma mentira ou coisa desse tipo, tá? Eles fizeram de tudo que eles puderam para pegar Cristo. E Cristo, nosso Senhor, ele responde lá que mais os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não podem mais morrer, né? E aí, com essa resposta aí, ele fala lá para eles que eles lá nem se casam, nem se dão em casamento, né? Porque a questão do casamento faz parte aqui dessa dimensão mortal que nós temos, onde existe a reprodução humana, né? Então, aqui nós temos casamento, nós necessitamos reproduzir e gerar novas gerações. Na eternidade, nós seremos imortais. Lá não será necessário casar, tá? Nem fica aperreado que você não vai perder o contato com o seu cônjuge, né? Se os dois forem para o céu lá, vocês vão se reconhecer, mas não vai ter mais relacionamento de intimidade entre uma mulher, porque não vai haver mais mulher nem homem, seremos todos imortais, tá certo? E aí ele fala não só aí dos que são herdeiros da ressurreição, né? Mas também aí ele fala de anjos, tá? E aí o autor da lição, ele traz aqui algumas coisas, como por exemplo aqui, se não podem mais morrer, são imortais. E por que não podem mais morrer? Jesus explica porque são iguais aos anjos. Isso naturalmente significa que os anjos também não morrem. Logo, também os anjos são imortais, segundo Cristo. Até os anjos maus ainda são imortais, uma vez que os mesmos, juntamente com o diabo, estão destinados ao fogo eterno. Mateus 25, 41. E prosseguindo na sua explicação, Paulo fala ainda, ou melhor, Lucas, né, Lucas 20, né, Jesus ainda fala de outros herdeiros da ressurreição, quando afirma que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e não o Deus de mortos, e sim de vivos. Lucas 20, aí a sequência do texto de Lucas 20, de 27 a 38, tá certo? Será que os grandes homens de Deus mencionados por Jesus, Abraão, Isaac, Jacó e o próprio Moisés, não são dignos também de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos? Se eles igualmente são dignos, então também não podem mais morrer, e assim eles, logicamente, são imortais, tá certo? Então, a imortalidade será alcançada por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Teremos vida eterna, tá? Seremos imortais, mas é uma imortalidade herdada de Cristo, uma imortalidade derivada dele para nós, tá certo? Então, ele é o único que possui, que detém o poder da imortalidade. Nós herdaremos essa imortalidade. Não teremos o poder de tornar alguém imortal, mas seremos imortais, tá certo? Agora, nós vamos trabalhar aqui a comparação. Rapidamente, nós vamos trabalhar aqui a comparação de dois conceitos, tanto os conceitos aqui teológico-cristão, como tanto o conceito teológico cristão como o conceito filosófico pagão, tá? Vamos ver aqui ponto comum e ponto de divergência. O ponto comum que a gente pode ver é que tanto o conceito teológico como o filosófico, eles acreditam que a alma é indestrutível, tá certo?
a alma indestrutível. E este já era um ensino de grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e outros antes de Cristo, tá certo? E também foi o ensino do nosso Senhor Jesus, como nós lemos inicialmente, Mateus 10, 28, né? Ninguém pode matar a alma, disse Jesus, tá certo? A não ser Deus, né? Então, esse é o ponto em comum, tanto com a filosofia pagã, quanto com a teologia cristã, tá certo? Agora, qual a divergência entre eles? A gente pode ver 2 pontos na divergência. O primeiro é que a imortalidade intrínseca herdada no pensamento pagão, sobretudo aí, de acordo com Platão, a imortalidade é inerente à própria alma. Então, para os filósofos, eles acham que a imortalidade a própria alma possui esse poder, né? E enquanto que no cristianismo e na Bíblia, a imortalidade é dádiva divina, é um presente que Deus nos dá, tá certo? Então, essa é a primeira observação a se fazer na diferença, uma vez que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, então Deus nos não vamos trocar o verbo, né? Deus nos presenteia com a imortalidade, tá certo? É uma dádiva divina, tá bom? E a outro ponto da divergência que a gente pode observar é que a questão da parcialidade, da integralidade, da imortalidade. No conceito de Platão, só a alma é imortal, ao passo que na teologia bíblica também o corpo será revestido de imortalidade. Isso nos põe agora na direção do último ponto a ser considerado nesta lição. Observe, não só a alma se torna imortal na Bíblia, mas o corpo também se torna, né? Quando a gente canta aquele corinho, baseado lá em 1 Coríntios 15, né, o capítulo que fala sobre ressurreição, ó morte, onde estás, ó morte, a tua vitória, Jesus ressuscitou, né? Todo mundo conhece esse cântico, né? A gente está falando aí justamente isso, porque não só a alma vai se tornar imortal, mas o corpo também vai se revestir de imortalidade. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios 15, a partir lá dos versos 42 em diante, tá? Então, conceito paulino de imortalidade, conceito segundo o apóstolo Paulo, a gente pode ver que a imortalidade humana se completa com a ressurreição do corpo. O corpo irá ressuscitar, né? Ainda que esse corpo aqui ele seja mortal, corrupto, ele seja deteriorável, né? Ele vai sendo consumido. Tem aqueles que, quando estudam a questão biológica, né, dizem que nós começamos a morrer depois que nós nascemos, porque as células mortas vão sendo substituídas por novas células. E isso é uma coisa constante na nossa vida, né? Desde a tenra idade até chegarmos à velhice, as células mortas vão sendo substituídas por novas células. Por exemplo, a nossa pele, não sei quantos de vocês sabem disso, né? Mas a nossa pele, ela pode, assim, digamos assim, que ela solta escamas, ela resseca, ela se despela em partículas muito minúsculas, né? Que contribui para a geração da poeira dentro de casa. A poeira não só vem da rua, não, tá certo? A gente escama também em pequenas partículas. E quando a nossa pele vai se desfacelando, ela vai sendo substituída por novas células. E assim vai sendo a reposição, né? Até que chega um momento que não tem mais reposição. Esse corpo, ele se deteriora, ele apodrece, né? E aí fica pó, vira pó, só sobra os ossos, né? Mas o texto de Paulo diz que no último dia haverá a ressurreição do corpo. Semeia-se corpo, 1 Coríntios 15, 42 a 44, semeia-se o corpo da corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória.
Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E, afinal, o Paulo diz ainda sobre a imortalidade da alma. Aí vem o texto de 1 Coríntios 15, 53. Né? É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então, queridos, se não acontecer conosco o que aconteceu com Enoque e Elias, de serem arrebatados, tomados pelo Senhor, sem passar pela morte, olha, você crê em Jesus Cristo, o Redentor, aquele que vive à destra de Deus Pai, que ressuscitou ao terceiro dia. Se você acredita nisso, fique tranquilo. Mesmo que eu e você venha a passar pela morte, no último dia, quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós, os que tivermos já dormidos no Senhor, a palavrinha usada muito no Novo Testamento para se referir para aqueles que morreram, né? Aqueles que morreram em Cristo, que dormiram no Senhor, tá certo? No último dia, quando Cristo vier buscar a sua igreja, você pode ler isso lá em 1 Tessalonicenses 4. Os mortos ressuscitarão primeiro e seus corpos serão glorificados, como diz Paulo aqui no verso 53 de 1 Coríntios 15, seus corpos corruptíveis serão revestidos de incorruptibilidade, haverá uma renovação deste corpo, ele será glorificado, tá certo? E nós estaremos na presença do Pai imortalmente em corpo e alma, tá certo? Imortalmente, para todo sempre em corpo e alma. Nós estamos aqui só de passagem, tá certo? Como quem pegou um ônibus e está viajando até chegar ao seu destino. Quando chegar no nosso destino, a gente desce na parada, tá bom? E aí a gente vai completar a nossa missão no destino quando nós chegarmos, tá? Para concluirmos aqui, ó, a gente pode dizer que quando Paulo falou de Cristo como o único possuidor absoluto da imortalidade, não quer dizer que Cristo é o único imortal, tá certo? E o fato de na filosofia grega e no paganismo em geral também se achar a crença na imortalidade serve para provar uma coisa: nem tudo que o paganismo ensina está errado, tá? Então, quando o paganismo ensina que a alma é imortal, não está falando nada de errado, né? O problema é como ele entende isso. Ele sabe que é imortal, mas ele entende de maneira errada, tá? E terceiro e último lugar, a nota original da Bíblia sobre esse tema é que a imortalidade humana se completa com a ressurreição do corpo, tá? Então, a nossa imortalidade estará completa quando Cristo vier buscar a sua igreja e nós então, estivermos na sua presença, tá certo? Com o corpo glorificado, renovado. Eu pedi para alguém aí, temos algumas pessoas online, pedi para alguém aí sugerir um hino, tá certo? E ninguém sugeriu. Eu vou aqui ver aqui um hino que fala sobre essa maravilhosa novidade de vida, essa boa nova de que estaremos na glória, né? E deixa eu ver aqui se eu encontro um hino, tá? Eu estou tentando não ser repetitivo, tá? E... é o quê? Cristo já ressuscitou, estão sugerindo aqui, é isso? Então, Cristo já ressuscitou, hino de número 272, eu acho que a gente cantou esse hino aí. Quando foi que a gente cantou esse hino? Cristo já ressuscitou, a gente cantou no domingo passado, né? A gente cantou no domingo passado, e podemos cantar de novo, né? Deixa eu aqui só dar uma olhada, 272, tá certo? Hino de número 272, Cristo já ressuscitou, um hino muito bom para a gente cantar, tá certo? Vamos cantar esse hino, mas antes de a gente cantar esse hino, eu queria só encerrar aqui, dando algumas informações rapidinhas, tá certo? A primeira informação que eu queria compartilhar com você é sobre aí os aniversariantes da semana, tá? Essa semana foi uma semana recheada de aniversariantes. Na terça-feira, 23, começamos com a irmã Carmélia Pessoa, a sogra do irmão Pedro da Coxinha. Se você tiver o telefone dela, ligue para ela,
e cumprimente a irmã por mais um ano de vida. No dia 24 não tivemos nenhum aniversariante. Dia 25 nós tivemos a Pedro Lucas, o meu caçula, tá certo? Completou aí 10 anos. No dia 26 tivemos o irmão Joca e a irmã Hélida. No dia 27 teve essa pessoa que vos fala ontem. Hoje nós temos Paulo Fernando, o irmão cabeleireiro, né? Quem aí conhece Paulo Fernando está aniversariando hoje. Depois, se você puder, também cumprimente Paulo Fernando. E amanhã teremos a irmã Silvana, tá certo? A esposa do nosso irmão Roberto, tá certo? Roberto de Castro, professor dos jovens na escola dominical, tá certo? Então, esses são os aniversariantes da semana. E deixa eu falar aqui uma coisa, antes de a gente cantar o hino 272, deixa eu falar aqui uma coisa sobre a liberação que nós falamos inicialmente aí, que apesar de já ter sido liberado pelo governador do estado, Paulo Câmara, ainda continuamos em isolamento social, tá certo? Tá? Houve podemos assim dizer, uma frouxidão nesse isolamento, mas ele não acabou. A gente precisa continuar usando máscara, usando álcool em gel, álcool 70, lavando com sabão, tá certo? As mãos, tá certo? Evitando tocar no rosto. Quando tossir, preferivelmente use um lenço. Vamos retomar a moda do lenço. Quem tinha lenço aí, antes os homens andavam muito com o lenço no bolso, né? Hoje ninguém usa mais. Mas talvez a gente retome essa moda. Preferivelmente é mais, podemos assim dizer, mais bonito esteticamente, né? A gente pegar o lenço e tossir no lenço, né? Mas como a gente não tem costume de usar lenço, então a recomendação aí dos órgãos de saúde é que você, tussa no antebraço, não na mão, não tussa na mão, não tussa no antebraço, porque a mão tem a tendência depois de pegar em maçaneta de porta, pegar em corrimão, né? Apertar a mão, a gente está tentando evitar não apertar a mão. Hoje o cumprimento está sendo a base da cotovelada, né? A gente dá aquela cotoveladazinha, mas a gente precisa ter ainda os cuidados, porque o vírus não foi eliminado, não desapareceu, não tem vacina, não tem remédio adequado, tá certo? E ainda tem muito mistério sobre o vírus. Estão estudando agora, estão observando agora se a gente pode pegar de novo. Quem já pegou, se pode pegar de novo ou se está imunizado. Não se sabe ainda o certo. Se quem já teve o Covid-19 ficou imunizado ou se ainda vai pegar, tá certo? Então, por que eu estou falando isso? É porque o governador liberou o uso dos templos religiosos e o Conselho está examinando. Próximo sábado, nós teremos uma reunião do Conselho virtual, via WhatsApp. Nós estaremos reunindo o Conselho pelo WhatsApp para decidir o momento certo de abrir a nossa igreja, porque tem algumas coisas que precisam ser observadas. Por exemplo, a questão da idade, tá? O governo recomenda, tá? E até exige, pode ser que bater na fiscalização, isso dê problema para quem não estiver cumprindo. O governo exige que não tenham pessoas de mais de 60 anos, nem crianças abaixo de 10 anos, tá? Mais de 60 anos porque eles são de grupo de risco, têm uma imunidade mais frágil do que os adultos com menos de 60, tá? E as crianças de menos de 10, elas podem até ter uma imunidade alta e elas são facilmente transmissíveis e elas têm cuidado, elas têm contato, melhor dizendo, com os avós, né? Qual é o avô que não gosta do seu netinho? De repente, um avô, uma avó pode estar se contaminando com o seu netinho, que não tem sintoma nenhum, tá? Então, o governo diz que não pode ter reunião com pessoas abaixo de 10 anos, criança, nem acima de 60. A gente está observando isso. E não só isso. Tem que ter 1,5 metro de distância. Então, a capacidade do nosso templo hoje pode chegar a 100 pessoas sentadas, né? Então, a gente só vai poder ter 30% disso, tá? A gente vai ter aí aproximadamente 30 pessoas no culto que nós viermos a realizar, nos trabalhos que nós viermos a realizar, tá? Também tem algumas outras perguntas que o Conselho está analisando, está verificando, né? Quem é que vai abrir a igreja? Hoje, o nosso irmão que está responsável para abrir a igreja de Sucupira, as acomodações da igreja de Sucupira, ele tem mais de 60 anos, né? Ele é um cara jovem, alegre, né?
muito bom de a gente conversar, mas o governo está dizendo que não pode gente com mais de 60 anos, ele já tem 60 anos. Então, quem é que vai abrir a igreja? Quem é que vai ser responsável pela arrecadação do ofertório, né? Quem é que vai fazer a limpeza do templo, tá? Tudo isso aí tem que ser observado pelo conselho, tá? Tem que ser observado como é que vai ser quando a gente coloca a pessoa na porta da igreja, como a gente vê nos supermercados e nos bancos, uma pessoa lá com um borrifadorzinho. Por que uma pessoa? Para que não fique passando o borrifador de mão em mão. Então, já pensou se o borrifador fica lá à disposição, aí chega um, pega, passa e vai-se embora. Aí chega outro, pega. Pode acontecer de alguém estar contaminado, pegou no borrifador, contaminou o borrifador, passou na sua mão, mas lá onde está a pegada para apertar, para sair o álcool, ficou contaminado. Não passou o álcool ali. E aí chega a próxima pessoa que não está contaminada, pega, não faz a asepsia direito, pode acontecer, e depois ela recebe o vírus, tá certo? Então, a gente vai ter que observar tudo isso, distanciamento, como vai ser utilizada a asepsia, se vamos utilizar uma entrada só para saída também, ou se vamos ter uma entrada e uma saída diferentes, né? A gente vai ter que observar tudo isso, o Conselho vai estar determinando isso no próximo sábado. Então, nós falamos que íamos avisar isso na quarta-feira que passou, mas levantando essas questões, não deu para a gente determinar isso quarta-feira. E, para você ver a gravidade da coisa, a Igreja Presbiteriana de Sucupira, ou melhor, a Igreja Presbiteriana de Areias, anunciou no grupo do nosso presbitério que iria já começar agora dia 5. E aí, quando foi ontem, ou foi anteontem, o pastor da Igreja de Areias, ele anunciou que foi suspenso o retorno para os trabalhos na Igreja de Areias no dia 5. O conselho identificou algum problema e acharam melhor, olha, não vamos mais nos reunir no dia 5. Então, eles estão verificando aí outra situação que possa ser favorável para a igreja. Então, é preciso que a gente esteja bem atento a isso aí para que a gente não se prejudique, tá certo, queridos? Então, orem para que a gente possa estar tomando a decisão na medida certa, para que a gente não só se resguarde aqueles que são os nossos queridos, familiares, irmãos, amigos, e a gente possa, então, estar de volta com todo o gás para os trabalhos na nossa igreja, tá bom? Hoje de noite, nós teremos culto às 7 horas, ao vivo, pelo nosso canal Devocional em Casa. Participe, como você está participando agora, tá bom? E a gente vai estar anunciando os trabalhos, tá? Daqui a pouco a UPA, ou melhor, a classe de adolescentes vai estar reunida aí com as tias Sandrelli e Rosiane. Eu ainda não tomei ciência, mas geralmente às 4 horas da tarde a UMP faz o seu trabalho, então vamos ver se a UMP vai estar reunida. A gente deve estar se comunicando aí no canal nos canais, nos perfis do nosso grupo na igreja de WhatsApp, tá certo? Os grupos que tem um WhatsApp na nossa igreja, tá? Vou botar aqui um hino, vocês vão ver que está um pouco baixinho, porque o meu caixa aqui parou de funcionar. Citou, Cristo já ressuscitou, HNC 272, tá bom? Nós vamos cantar aqui mais uma vez, já que a gente está falando de vida eterna, né? E aí você canta comigo, tá, vai sair baixinho, mas você pode... Acho que dá para ouvir, né? Vamos lá? Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia.
salvação de graça dá. Aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu. Aleluia. E por nós ali morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. Para sempre reinará. Aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia. Toda glória ao Redentor. Aleluia. Queridos, estamos encerrando. Fiquem na paz. Vamos orar agora. Impetraremos a bênção apostólica. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para a sua vida espiritual, tá certo? Curta aí, né? Dê o seu like, a mãozinha, né? E se você não gostou, você dá o dislike, mas pelo amor de Deus, não é possível que você não tenha aproveitado nada desse vídeo, tá certo? Eu acho que você deve ter aproveitado alguma coisa, tá certo? Deve ter sido bom para a sua vida espiritual, aprender um pouco da palavra de Deus, saber que Cristo é o único imortal e nos concede imortalidade da alma e do corpo. Então, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito e não tocou no sino, toque no sino, porque toda vez que nós tivermos um vídeo novo, você vai receber notificação de novo vídeo. E compartilhe. Divida a bênção que você adquiriu através do conhecimento da palavra de Deus com outras pessoas. Digam a elas a boa nova da palavra de Deus, de que quem é de Cristo viverá para sempre de corpo e alma. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui juntos. Nós te agradecemos, ó Pai, por podermos compartilhar um pouco da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo amadurecimento espiritual de cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque esse amadurecimento nos fortalece diante das aflições do dia a dia, diante das dificuldades que surgem em nossa vida, e te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra nos traz o conforto diante das aflições, de que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do teu amor em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós assim, ó Pai, te oramos, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo domingo que se segue, te pedimos, ó Pai, pelo trabalho à noite lá no templo da nossa igreja. Te pedimos, ó Pai, que também possa abençoar a todos os irmãos da nossa igreja e todos aqueles que assistirem a esse vídeo. Nós assim, ó Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, em nome de Jesus, Igreja do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, um ótimo domingo para você.